Ok, então como eu estava comentando, só fazer uma breve introdução para os irmãos sobre o servo do Senhor. O que seria, estou no microfonia, né? O que seria esse servo do Senhor? A ideia é que o Senhor chama ou convoca o seu servo para o glorificá-lo, para servi-lo, como o próprio nome diz. E aí nós temos a primeira grande questão aqui da história, que a tradição rabínica judaica interpreta que o servo do Senhor é Israel. Os judeus vão interpretar historicamente que sempre que Isaías se refere ao servo do Senhor, ele está falando de Israel, da nação de Israel. Já a tradição cristã tem uma interpretação um pouco mais alternativa. Ela vai dizer que o servo do Senhor se refere a Jesus. E que quando nós vemos Isaías falando sobre o servo do Senhor, ele está fazendo profecias, ele está antevendo aquilo que Deus ia fazer na história, através do servo do Senhor, que seria o Messias, que nós sabemos que é Jesus. E a primeira pergunta que fica é, e aí, quem está certo? Os judeus, por acharem que servo do Senhor é Israel, ou os cristãos, por acharem que o servo do Senhor é Jesus? E a minha proposta ao longo de todas essas pregações em Isaías sobre o servo do Senhor é mostrar que, a depender do texto, a depender da situação, os dois podem estar certos. Então, tendo uma interpretação histórico, literal, gramatical da Bíblia, você consegue chegar e dizer que Israel é o servo do Senhor. E tendo uma interpretação histórica, gramatical, literal, você também pode chegar à conclusão de que Jesus é o servo do Senhor. E aí, Thales, como juntar essas duas coisas? É o que nós vamos ver aqui. Então, olha lá comigo, capítulo 42 de Isaías. Eu já vou dizer todos os lugares que você encontra as canções do servo, para quem quiser anotar e quem estiver anotando aí, tá? O primeiro lugar que você vai encontrar, né, ou o lugar que você vai encontrar a primeira canção do servo, é Isaías, capítulo 42, dos versos 1 ao 8. Tá bom? Vou com calma aqui para os irmãos anotarem. O segundo cântico do servo está lá em Isaías, capítulo 49, a partir dos versos 1 ao 7. Não precisa ir lá, é só para quem estiver anotando aí. Isaías 49, 1 a 7. O terceiro cântico do servo você vai encontrar lá em Isaías, capítulo 50, versos 4 a 9. Isaías 50, 4 a 9. E o último cântico do servo, que é o mais conhecido, basicamente, né? Começa lá em Isaías, capítulo 52, a partir do verso 13, e vai até o famoso texto de Isaías 53, até o verso 12, tá? Então, esses são os 4 cânticos do servo. Hoje a proposta é nós vermos o primeiro. Então, vamos lá comigo, no capítulo 42 de Isaías, que diz assim o verso 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Então aqui, se os irmãos perceberem bem, o próprio Deus vai começar a fazer uma característica, ele vai começar a caracterizar o servo do Senhor. Ele diz, eis aqui o meu servo. E aí ele vai dando algumas características. O próprio Deus o sustém, o próprio Deus o mantém firme. Deus o escolheu, Deus o separou. Ele é separado de Deus para uma função. A alma de Deus se compraz nele, se compraz no servo do Senhor. A alma de Deus se alegra nele. Deus pôs sobre ele o seu espírito. Isso aqui é muito importante. E ele promulgará o direito para os gentios. E ele promulgará o direito para os gentios. Ou seja, a ideia é que ele vai trazer o juízo, ou ele vai trazer uma certa
paz, digamos assim, de modo que os gentios gozarão de justiça, de direito e por aí vai. Basicamente, irmãos, então a tradição rabínica, ela está certa. Deus levanta Israel para ser isso daqui. Deus levanta a nação de Israel para ser o servo. Deus sustém o povo de Israel, Deus preserva eles, mantém eles mesmo no deserto, sustentando um povo rebelde. Deus escolhe esse povo, a alma de Deus se compraz no povo de Israel. Pelo menos a gente vê que apesar dos pecados de Israel, né, Deus põe, e aqui esse é o ponto mais difícil, a questão do Espírito. O Espírito no Antigo Testamento nunca ficou plenamente em alguém. O Espírito Santo só vai habitar plenamente nos seus eleitos, nos salvos, depois de Atos capítulo 2. Então você tem o surgimento da igreja, né? E ele promulgará o direito para os gentios. Era isso que Israel deveria fazer. Mas a proposta que eu quero mostrar para os irmãos essa noite é que a nação de Israel falhou. A nação de Israel falhou como servo do Senhor. E para isso, Deus levanta o servo fiel e verdadeiro. Não é um plano B, não é uma alternativa. Deus já sabia nos seus decretos eternos, isso aqui é incrível. Deus já sabia que o povo de Israel falharia. Deus já sabia que a nação de Israel não seria fiel ao Senhor. Eles sabiam que eles quebrariam toda a lei de Deus, basicamente. Eles sabiam que o povo seria infiel e não gozaria das bênçãos da aliança mosaica, e sim de suas maldições. Deus já sabia. O servo Israel foi levantado para mostrar que eles não eram capazes. Deus levanta uma nação para mostrar para ela: vocês precisam de alguém melhor do que vocês. Vocês precisam do Messias. Vocês precisam do ungido do Senhor. E a ideia, basicamente, é que o Messias vem para cumprir tudo aquilo que o primeiro servo falhou em fazer. E aí os irmãos vão lembrar que no Antigo Testamento, quando um rei, quando a figura de um rei, né? Quando ele era um homem piedoso, toda a nação gozava das bênçãos de um reino piedoso, toda a nação buscava caminhar nos caminhos do Senhor. Mas quando um rei era perverso, era maligno ou era alguém ímpio, o que acontecia com a nação de Israel? Eles se desviavam dos caminhos do Senhor. Deus está mostrando a importância que ele dá à liderança, ao rei. E ele mesmo disse para o povo: olha, eu vou suscitar da linhagem de Davi um rei que reinará para sempre. Deus estava inculcando desde o início na cabeça dos judeus, na cabeça dos israelitas: vocês precisam de alguém para cumprir aquilo que vocês não conseguiram cumprir. E por isso, meus irmãos, eu mostro para vocês essa noite que a tradição rabínica estava certa. Israel é o servo do Senhor. Mas a tradição cristã também está correta, ao perceber que quando Israel falha, quando esse servo falha, Deus suscita e levanta e já tem no plano eterno o seu servo fiel e verdadeiro, que vai trazer de volta não somente a nação de Israel, mas os povos de todas as tribos, línguas, raças, nações. O Messias faz aquilo que os judeus não foram capazes de fazer. E ele, como um representante dos judeus, cumpre plenamente as profecias. Então Jesus, ele é o cumprimento daquilo que Israel deveria ser. Sendo ele judeu e israelita, as coisas se encaixam perfeitamente. Como Deus faz, irmãos, isso é incrível. Olha só comigo os versos 2 e 3. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Aqui, a proposta dessa série de pregações não é ser o máximo expositivo possível, mas é só trazer para os irmãos um panorama sobre o que Deus esperava do servo do Senhor e o que Deus havia prometido na figura do servo do Senhor. E aqui nós temos
enquanto no versículo 1 nós vimos as características do servo, aqui nos versos 2 e 3 nós vemos as ações do servo. A ideia aqui, tentando parafrasear o que Isaías quer trazer, é que o servo não vai agir com ímpeto, ele não vai agir com imposição, com injustiça e muito menos com crueldade. Seria uma paráfrase aqui do que Isaías quer trazer. O servo do Senhor não vai ser injusto, não vai ser cruel, não vai ser impetuoso. Vai ser alguém sereno, tranquilo, pacífico. Claro, nós sabemos que precisamos diferenciar as duas vindas do Senhor Jesus. Mas a ideia basicamente é, ele não agirá com injustiça e nem com crueldade. Olha só o verso 4. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Aqui duas características, ou dois aspectos são esperados que o Messias, ou que o servo, trouxesse ao mundo. O primeiro é o direito, ou a justiça. O servo porá na terra o direito e a justiça. Era isso que Israel deveria fazer. Por isso que as leis mosaicas apontam basicamente, existe um aspecto delas que é bem moral, e apontam para a forma como os judeus deveriam viver e coexistir. Por isso que muitos dos mandamentos de Deus são relacionados com o outro. Por quê? Porque a justiça deveria ser instaurada na terra. Mas nós sabemos que o povo de Israel não foi capaz de fazer isso. A segunda característica é que as nações aguardarão a sua doutrina. As nações clamarão, desejarão, os povos de todas as tribos, línguas, raças e nações, esperarão a sua doutrina. A gente vê uma centelha disso acontecer quando a rainha de Sabá vai visitar Salomão. E essa é a proposta de Deus. Alguns comentaristas vão dizer que Israel deveria trazer uma espécie de salvação centrípeta, que é o quê? Apontando para o centro. Essa é a ideia da palavra. Então as pessoas deveriam olhar para a nação de Israel e crer no Deus de Israel. Os ímpios, os gentios, deveriam olhar para o povo de Israel e ver, nossa, como esse povo é diferente. O que é que tem lá? Tem alguma coisa especial ali. E eles iriam então crer no Deus de Israel. Foi assim que Raabe foi salva. Ela disse para os espias, olha, nós ficamos sabendo do que o Deus de vocês fez. E o nosso coração se derreteu. Porque sabemos que o Deus de vocês é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Era assim que o povo de Israel deveria proclamar a glória de Deus, manifestar o seu nome entre todas as nações. E os povos viriam para adorar o Deus de Israel, por meio da nação de Israel. Infelizmente, o povo fracassou, falhou em sua missão. E Deus, então, levanta um servo fiel e verdadeiro. Levanta aquele sobre o qual essa profecia terá o seu cumprimento pleno. Aquele que as nações aguardarão a sua doutrina. Quando Jesus Cristo instaurar o seu reinado messiânico aqui na terra, todas as nações aguardarão a sua doutrina. Porque Ele é o servo verdadeiro. Ele é aquele que vence, que cumpre as profecias, onde o Israel de Deus falhou. O servo porá na terra o direito, e as nações aguardarão a sua doutrina. Olha só comigo o verso 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei. E te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. Aqui nós temos outra característica, outra pista, de que Israel não conseguiria cumprir o seu chamado de servo do Senhor. Porque o texto faz essa referência aqui, ó. E te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Logo,
se ele está levantando um servo para fazer aliança com o povo, e aqui seria o povo de Israel, então Israel falharia em guardar as alianças, a aliança mosaica. E mais, não só mediador da aliança com o povo, mas Deus levanta o servo do Senhor para ser luz para os gentios. Irmãos, isso é tão incrível que Lucas aponta o cumprimento dessa profecia no seu evangelho. Quando Jesus aparece e ele manifesta suas obras diante dos homens, seus sinais, maravilhas, seus milagres. O povo deveria perceber, ele é a luz para as nações. Ele é a luz que brilha em meio à escuridão. É isso que João vai apontar no seu evangelho. E também nas suas cartas. É isso que Mateus fala lá no começo do seu evangelho também. Fazendo uma citação, uma referência de Isaías. O povo que estava em trevas viu grande luz. O Messias que se fez carne e habitou no meio dos homens. Vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Ele é a verdadeira luz das nações. Ele é aquele que Deus, de fato, onde Deus de fato manifesta sua glória. É em Cristo que o Deus de Israel é glorificado como deveria ter sido em todo o Antigo Testamento. Luz para os gentios. O Messias é obediente e capaz, onde Israel foi desobediente e incapaz. Ele sim vence as provações no deserto, onde Israel falha. Ele sim vence as provações durante toda a sua vida, e não somente tem uma morte perfeita e plena, mas uma vida plena, perfeita, sem pecado, sem mácula. Tudo aquilo que era esperado para o relacionamento entre Deus e Israel. Deus está mostrando que Cristo cumpre tudo isso. E agora é o mediador dessa aliança entre o povo e luz para os gentios. Que incrível, irmãos, que maravilhoso. Como é bom saber que Jesus cumpriu as profecias. Como é bom saber que ele virá uma vez mais para cumprir aquelas que ainda não foram cumpridas. Como é bom saber que Deus levantou um servo fiel e verdadeiro. Agora, sabe o que é que me chama a atenção aqui? É que se você parar para perceber, Deus puniu a nação de Israel porque ela foi infiel a Deus. Deus levou essa nação para o cativeiro. O reino do norte, cativeiro na Assíria. O reino do sul, cativeiro com os babilônicos. Deus puniu o seu povo porque ele foi infiel, porque o povo de Deus foi infiel a Deus. Deus castigou a nação de Israel, porque a nação de Israel havia se tornado um servo inútil. Agora, tenta sair um pouco disso. Eu e você temos muito em comum com a nação de Israel. Se você parar para pensar bem, nós também fomos infiéis, muitos eram infiéis, estavam em um contexto de infidelidade diante de Deus, inimigos de Deus, como a nação de Israel havia se tornado. Nós éramos servos inúteis. Deus não achou você servindo a Ele. Não, muito pelo contrário. Deus achou você no lamaçal do pecado, sendo um servo inútil a Ele. Assim como Ele encontrou a nação de Israel. Sabe, agora, o ponto aqui é, Deus não foi indiferente a isso. Ele puniu sua nação, Ele puniu, castigou o povo.
E a pergunta que eu te faço essa noite é: por que você acha que ele vai fazer algo diferente com você, caso você se torne infiel a ele? Por que você acha que Deus vai agir de modo diferente, caso você se torne um servo inútil? Caso você decida, como Israel, andar distante dos caminhos do Senhor, por que ele agiria diferente com você? Sabendo que o nosso Deus é um Deus que pune o seu povo, que julga e que traz castigo. Hebreus 12 vai falar disso, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Quantas vezes Deus já te açoitou porque você estava sendo infiel a Ele? É muito fácil ler o Antigo Testamento, olhar para a nação de Israel e dizer que povo de dura cerviz, que povo pecador, e de fato era mesmo. Mas quando apontarmos o dedo para a nação de Israel, falando dos pecados dela, que nos lembremos que muitas vezes nós somos como o povo de Israel, infiel, injusto. Um povo que facilmente quebra alianças também. Um povo que muitas vezes anda distante do seu Deus. Se esse é o seu caso, se você anda distante ou andava distante dos caminhos do Senhor, certamente Deus o açoita, ou Deus o açoitou. Porque é assim que Ele age com todo filho que ama. E o próprio texto de Hebreus vai dizer: mas se vocês estão sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Se você continua vivendo uma vida de pecado, uma vida indiferente a Deus, indiferente à igreja do Senhor, indiferente ao Cristo que você diz ter te salvado, e continua sem correção, quem disse para você que você é filho de Deus? Se você continua deliberadamente no pecado, e não recebe correção, e não recebe disciplina, da qual todos os filhos de Deus têm se tornado participantes, quem fez você pensar que você é filho e não bastardo? Avalie cada um seu coração essa noite. Quantas vezes Deus já me açoitou? Pense com você mesmo. Quantas vezes eu estava caminhando, flertando com o pecado, ou até mesmo pecando, me deliciando, indo onde Deus disse para não ir, fazendo o que Ele disse para não fazer. E Ele vai lá como um bom pai, nos açoita. Como um bom pai, quebra as nossas pernas para que fiquemos de joelho diante dEle. E voltemos nos arrastando, correndo, seja como for. E voltemos para os seus braços. Mas aqueles que Deus não faz assim. E você pode estar pensando essa noite: eu tenho meus pecados de estimação e Deus nunca fez nada do tipo comigo. Saiba, o texto diz, não eu. Avalie o coração, porque você pode muito bem ser um bastardo e não um filho de Deus. Assim como o povo de Israel pecou e precisava reconhecer: eu preciso de um Messias, eu preciso de um Salvador, um rei que reinará com justiça. Da mesma forma, nós devemos reconhecer: sim, eu sou pecador, depravado, preciso de um Salvador, preciso do Messias, preciso do servo do Senhor, que certamente foi capaz de fazer tudo aquilo que eu não fiz e jamais poderia fazer. Essa é a grande diferença, irmãos, entre o servo do Senhor, fiel e verdadeiro, e nós, ou e o povo de Israel.
A diferença é, ele fez e cumpriu aquilo que nós jamais seremos capazes de fazer ou cumprir. E por causa disso, ele é a luz para os gentios. Por causa disso, ele é o mediador da aliança entre Deus e o seu povo, entre Deus e aqueles que ele quer redimir, resgatar, regenerar. Por isso nos alegremos com o nosso Messias, nos alegremos com o Cristo que veio dos céus para nos trazer redenção. O texto continua lá no verso 7 dizendo: não somente o servo do Senhor é luz para os gentios, mas olha só, verso 7, para abrires os olhos aos cegos, que ele está continuando falando sobre as características do servo do Senhor. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Aqui, esse texto tem uma relação muito profunda com Isaías capítulo 35, em que Isaías dá um panorama, né? Ele basicamente tira uma foto do que Jesus iria fazer no futuro, trazendo vista aos cegos, trazendo cura aos coxos, trazendo restauração, ressurreição aos mortos, e por aí vai. Inclusive, quando os discípulos de João Batista vão perguntar para Jesus: Senhor, João Batista nos mandou perguntar se o Senhor é o Cristo, o Messias, ou se nós temos que esperar outro. O que é que Jesus faz? Na mesma hora, Jesus faz curas, milagres, e diz para os discípulos de João Batista: vão lá em João Batista e digam o que vocês viram. Os cegos vêm, os coxos andam, todos são curados. E aos humildes, o evangelho está sendo anunciado. Jesus apontando: ei, eu sou o cumprimento de Isaías. Eu sou o cumprimento do texto do Messias. Você lembra como é que João chama os milagres de Jesus no seu evangelho? Todos os outros evangelistas chamam de milagres mesmo. Como João chama? São os sinais. Os sinais que seguiriam o Messias. Por quê? Sinais, essa palavra, os milagres tinham uma função dupla. E a palavra sinais vem apontar para isso. Tanto apontar para a capacidade do Messias de curar não apenas a carne, mas também o espírito. Ou seja, quando Jesus cura um cego, ali há um sinal de que ele era capaz de trazer visão espiritual para aqueles que estavam cegos espiritualmente também. Essa é a ideia. Quando Jesus ressuscita um morto, ele está mostrando que ele é capaz também de ressuscitar vidas. Foi isso que os fariseus não entenderam, quando ele diz para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. O que é que os fariseus vão dizer? Ele está blasfemando, porque só quem pode perdoar pecados é Deus. O que é que Jesus diz? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados? Levanta e anda. Então, os milagres, também chamados de sinais, deveriam apontar para isso. Cristo é capaz de curar não apenas a carne, mas também de trazer uma restauração de espírito. Outro aspecto aqui é de apontar para Jesus como Messias. Os sinais seguiriam o Messias, aquele que cumpre as profecias de curas e de restauração. E é interessante que alguns escribas, mestres da lei, pedem para Jesus, durante seu ministério, um sinal. Mostra-nos um sinal, nós vamos crer em você. Jesus diz: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal vai ser dado a elas, senão o sinal de Jonas. E o sinal de Jonas aponta para a sua morte e ressurreição, ao terceiro dia. Então, meus irmãos, quando o texto fala em abrir olhos aos cegos, tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas, somente o Messias, o servo do Senhor verdadeiro, é capaz de fazer isso.
A ideia aqui é que quando Jesus cura essas coisas, ele está restaurando a maldição. Porque todos esses problemas vêm por causa do pecado. E o Messias é aquele que consegue restaurar, transformar, trazer luz em um mundo de trevas. Olha só comigo para finalizar o verso 8. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Aqui, se você já leu o Antigo Testamento, você percebe facilmente que o povo de Israel quebrou esse mandamento ou essa declaração de Deus várias vezes. Inclusive, os mandamentos lá que Deus entrega a Moisés começam basicamente com: eu sou o Senhor, você não vai adorar outro Deus, não vai ter outro Deus diante de você, somente a mim você vai dar e vai prestar culto. Israel não conseguiu glorificar a Deus e nem espalhar a sua glória por toda a terra. Antes se perdeu em idolatria, glorificando a criatura no lugar do Criador. Já o Messias, chegando nos dias de sua morte de cruz, consumando toda a obra que o Pai o confiou a fazer. Com quem nos parecemos mais, então? Com o primeiro servo, infiel, incapaz? Ou com o segundo servo? Sendo bem realista, irmãos, nós somos como Israel, servos incapazes. Mas há um servo que venceu, onde os outros servos falharam. Há um servo que triunfou, onde os outros perderam. Há um servo que glorificou a Deus, onde os outros buscaram sua própria glória. E esse servo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, escute bem o que eu vou lhe dizer. Aquele grande dia, se você ouvir de Deus, servo bom e fiel, saiba que você só ouvirá isso, porque o único servo bom e fiel por excelência foi bom e fiel no seu lugar. Qualquer outra coisa que você ouvir vai ser pelos seus próprios méritos mesmo. Porque por excelência merecemos o inferno. Mas aqueles que ouvirão de Deus, servo bom e fiel, certamente será por causa do servo bom e fiel que cumpriu tudo aquilo que o Senhor havia planejado para ele. Que possamos, irmãos, seguir o exemplo do servo do Senhor, Jesus, que glorificou a Deus, que buscou a glória do Pai, que possamos da mesma forma buscar a glória do nosso Senhor e não a nossa, buscar honrá-lo, glorificá-lo, viver para Ele, com o nosso serviço. Lembrando que nós também somos servos, não como servo verdadeiro, mas Deus também nos chama para servi-lo. Que durante nossa estada aqui, que é breve, momentânea e passageira, que possamos buscar glorificá-lo com o nosso serviço. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor mandou de uma vez por todas, no nosso meio, um servo verdadeiro, que foi fiel, obediente a Ti, até a morte. Te agradecemos porque Ele fez aquilo que ninguém jamais poderia fazer. Nosso desejo também é que a nação de Israel, hoje mesmo, nos nossos dias, que eles possam perceber isso, que eles possam buscar arrependimento por não reconhecerem o Messias, o próprio Messias. Nos ajuda como igreja do Senhor
a sermos servos fiéis, esperando a volta do nosso grande Rei. É no nome dele que oramos. Amém.